A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas estreitas de Alfama, em Lisboa, quando Miguel viu o caminhão enguiçado pela primeira vez. Ele era apenas um mecânico de 38 anos, pai solteiro de um menino de 7 anos chamado Tomás, e naquela noite chuvosa de outono, o destino o arrastou para fora da oficina com uma lanterna na mão. O estranho atrás do volante, um homem de olhos escuros e cicatrizes sutis no rosto, pediu ajuda com uma voz rouca que ecoava como um segredo mal guardado. Por favor, conserte isso. Eu não posso esperar. Miguel, com as mãos calejadas e o coração ainda marcado pela perda do parceiro anos antes, mergulhou sob o capô sem hesitar, ignorando o frio que penetrava seus ossos. Na manhã seguinte, enquanto Tomás ria na cozinha com panquecas queimadas, 3 SUVs pretos como a meia-noite cercaram a casa modesta nos subúrbios de Lisboa, e Miguel soube que aquele concerto havia aberto as portas de um inferno que ele nunca imaginara. Miguel congelou com a espátula na mão, o cheiro de manteiga derretida misturando-se ao pavor que subia pela sua espinha. Tomás, com os cabelos castanhos desgrenhados e os olhos curiosos herdados do falecido João, apontou para a janela embaçada pela umidade da manhã. Papai, tem carros grandes lá fora. São amigos seus. A voz inocente do menino cortou o silêncio como uma faca, mas Miguel não respondeu de imediato. Ele se aproximou da cortina fina, espiando através do tecido desbotado. 3 veículos idênticos, pretos e reluzentes apesar da garoa persistente, formavam um semicírculo perfeito ao redor do portão enferrujado da casa. Homens de ternos escuros saíam devagar, como sombras ganhando forma, e um deles, alto e de queixo quadrado, carregava uma pasta de cor que parecia pesada demais para papéis comuns. Seu coração martelava contra as costelas, lembrando das noites em que João o abraçava, sussurrando promessas de um futuro simples em Portugal, longe das sombras da homofobia que ainda assombrava as ruas de cidades menores. Mas João se fora há 3 anos, vítima de um acidente de moto que a polícia chamara de fatalidade, deixando Miguel sozinho para criar Tomás e manter a pequena oficina de concertos no bairro da Graça. Ele era abertamente gay a uma Lisboa que progredia, mas onde olhares enviesados e sussurros nas padarias ainda feriam como espinhos. Agora, aqueles SUVs pareciam o prelúdio de algo pior que preconceito, algo perigoso, calculado. Miguel engoliu em seco e virou-se para o filho, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Fica aqui, amor. Papai vai ver quem é. Ele abriu a porta devagar, o ar úmido do Tejo invadindo a cozinha aquecida. O homem de queixo quadrado avançou primeiro, ignorando o portão, como se a propriedade fosse dele, Miguel Santos. A voz era educada, mas com um sotaque que não era lisboeta, talvez do Alentejo, ou mais ao sul, carregado de uma autoridade que não admitia perguntas. Miguel assentiu, cruzando os braços sobre o peito largo, marcado por anos de trabalho braçal. Sim. O que querem? O homem sorriu, um gesto fino e sem calor, e estendeu um cartão de visitas preto, com letras douradas em relevo, António Ribeiro. Agradecemos pelo concerto do caminhão ontem. Meu patrão quer retribuir. O nome não soava familiar, mas o patrão ecoou como um alerta. Miguel pegou o cartão, sentindo o peso do papel caro entre os dedos sujos de graxa residual. Não foi nada. O motor só precisava de um ajuste na ignição. Ele partiu sem problemas. António inclinou a cabeça, os olhos cinzentos avaliando-o como se fosse uma peça de motor sob inspeção. Exato. E por isso, estamos aqui. O Sr. Vasco quer convidá-lo para jantar esta noite. No Bairro Alto. Às 8. Vasco. O nome do estranho da noite anterior veio à mente como um flash, o homem de olhos escuros que pagara em dinheiro vivo, sem perguntas, e partira com um aceno breve, deixando para trás um cheiro de colonia amadeirada e mistério. Miguel hesitou, o instinto de pai gritando para recusar, mas a curiosidade, ou talvez o tédio de uma vida rotineira, o impeliu. Porque eu? Há mecânicos em toda Lisboa. António deu de ombros, o gesto elegante contrastando com a tensão no ar. Porque você é bom no que faz. E discreto. O Sr. Vasco valoriza isso. Os outros homens permaneceram imóveis, como sentinelas, e Miguel sentiu o peso de seus olhares. Ele pensou em Tomás, na escola que começava em 1 hora, nas contas da oficina que se acumulavam como nuvens de tempestade. Tudo bem. Me diga o endereço. António assentiu, satisfeito, e os SUVs roncaram de volta à vida, desaparecendo na névoa matinal como fantasmas. De volta à cozinha, Tomás o olhava com olhos grandes. Eles vão voltar, papai. Miguel ajoelhou-se ao nível do menino, bagunçando seus cabelos. Não, filhote. Eram só clientes importantes. Mas enquanto levava Tomás à escola, passando pelas colinas íngremes de Lisboa com o elétrico lotado de trabalhadores matinais, Miguel não conseguia afastar a sensação de que havia consertado mais do que o motor na noite anterior.
Ele havia consertado o caminho para algo que poderia destruir tudo o que construíra com tanto esforço, sua família improvisada, sua identidade frágil em uma sociedade que ainda o via como o viúvo gay da oficina. A tarde passou em um borrão de ferramentas e clientes habituais, o padeiro do bairro com seu Fiat velho, a viúva Dona Rosa reclamando do freio de seu Renault. Miguel trabalhava com as mãos, mas a mente vagava para Vasco. Quem era ele? Porque um caminhão enguiçado em Alfama, de todos os lugares. E porque o convite para jantar, como se fossem velhos conhecidos. Quando o sol se pôs sobre o castelo de São Jorge, tingindo o céu de laranja e púrpura, Miguel vestiu uma camisa limpa, a única decente que restava de seus dias com João, e pegou o bonde para o bairro alto. As ruas pulsavam com vida noturna, turistas rindo em bares de fado, casais heterossexuais de mãos dadas, e aqui e ali, olhares furtivos entre homens que sabiam o preço de serem vistos. O restaurante era discreto, escondido em uma travessa atrás da igreja de São Roque, com portas de madeira entalhada e um porteiro que o revistou sutilmente antes de deixá-lo entrar. O interior era um oásis de veludo vermelho e candelabros, o ar perfumado com alho e vinho do Douro. Vasco estava à cabeceira de uma mesa longa, sozinho exceto por um garçom pairando nas sombras. Ele se levantou ao vê-lo, estendendo a mão com um sorriso que suavizava as cicatrizes em seu rosto. Miguel. Obrigado por vir. Sente-se. A voz era a mesma da noite chuvosa, mas agora sem a urgência, rouca, sim, mas com um tom de intimidade que fez o estômago de Miguel revirar. Eles comeram bacalhau à brás e beberam vinho tinto, conversando sobre trivialidades, o clima imprevisível de Lisboa, o tráfego infernal na ponte 25 de Abril. Mas por baixo das palavras, havia correntes, olhares que se demoravam, silêncios carregados. Vasco era uns anos mais novo, talvez 35, com cabelos pretos ondulados e uma postura que sugeria força contida, como um touro em repouso. Você salvou minha noite ontem, disse ele, girando a taça. Eu precisava chegar a um lugar importante. Sem atrasos. Miguel ergueu uma sobrancelha. Que tipo de lugar faz um homem cercar uma casa com SUVs no dia seguinte? Vasco riu, um som baixo e genuíno quicou no salão vazio. Touché. Mas não é o que pensa. Eu sou um consultor para negócios familiares. E você? Um pai solteiro em uma cidade que ainda julga. A pergunta acertou em cheio. Miguel baixou os olhos para o prato, sentindo o peso da confissão não dita. Sim. Meu parceiro morreu. Tomás é tudo o que me resta. E Lisboa? Ela aceita, mas não abraça. Vasco estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos de Miguel, um gesto breve, elétrico. Eu sei como é ser julgado. Minha família. Eles têm ideias antigas sobre o que um homem deve ser. O toque se prolongou por um segundo a mais, e Miguel sentiu o primeiro vislumbre de algo perigoso, atração, misturada ao medo. Eles falaram até tarde, sobre sonhos frustrados, sobre o fado que cantava nas veias portuguesas, e quando saíram, o ar da noite estava fresco, carregado de jasmim das varandas. Mas no bonde de volta, sozinho com seus pensamentos, Miguel viu o perigo se materializar. Um dos homens de António seguia à distância, uma sombra entre as luzes neon. Ele apertou o passo ao descer na Graça, o coração acelerado. Chegando em casa, encontrou Tomás dormindo com a babá, mas uma carta deslizada sob a porta o esperava. Cuidado com quem conserta corações partidos. Eles quebram mais fácil. Sem assinatura, mas o perfume amadeirado era inconfundível, Vasco. Os dias seguintes foram um turbilhão de rotina e tensão. Miguel levava Tomás à escola, trabalhava na oficina, mas agora com olhos atentos para carros pretos nas esquinas. Ele começou a notar padrões, os SUVs rondando o bairro, telefonemas anónimos com respiração pesada do outro lado da linha. E então, Vasco reapareceu, não com ameaça, mas com flores, um buquê de cravos vermelhos deixado na porta da oficina, acompanhado de um bilhete, jantar de novo. Sem patrões desta vez. Miguel riu, apesar de si mesmo, e aceitou. Eles se encontraram em um café escondido no chiado, longe dos olhos curiosos, e ali, sob as luzes suaves, a conversa fluiu para águas mais profundas. Vasco confessou primeiro, eu não sou consultor. Sou herdeiro de uma vinícola no Douro, mas a família. Eles querem que eu case, que continue a linhagem. Ser gay é um escândalo que eles enterram com dinheiro e silêncio. Miguel sentiu uma pontada de empatia, lembrando as discussões com João sobre a adoção, sobre visibilidade em uma Portugal católica. Eu entendo. Perdi João para o mundo que nos odiava indiretamente, estradas ruins, preconceito que distrai motoristas. Seus dedos se entrelaçaram sobre a mesa de mármore, um gesto tímido que prometia mais. Mas o idílio foi interrompido por um telefonema de António,
o Sr. Vasco precisa de você novamente. Um carro na estrada para Sintra. Urgente. Miguel dirigiu até lá sob a lua cheia, o coração dividido entre desejo e dúvida. O carro de Vasco estava parado em uma curva da serra, fumaça saindo do radiador. Enquanto consertava, Vasco se aproximou pelas costas, o calor de seu corpo dissipando o frio da noite. Obrigado por vir. De novo. Seus lábios roçaram a orelha de Miguel, um sussurro de "eu não mereço isso", e por um momento, o mundo se resumiu àquele toque, puro, vulnerável, sem as sombras dos SUVs. Eles se beijaram ali, na beira da estrada, um beijo lento e cheio de anos de solidão, sob as estrelas que pontilhavam o céu de Sintra. Mas o paraíso durou pouco. De volta a Lisboa, os rumores começaram. Vizinhos sussurravam na mercearia, o mecânico gay e aquele homem rico. O que será que tramam? Tomás veio para casa com um desenho rasgado, crianças da escola zombando dele por ter 2 pais agora. Miguel o abraçou, lágrimas nos olhos, jurando proteger seu mundo frágil. Vasco, por sua vez, se afastou por dias, mensagens vagas sobre pressões familiares. Então, o golpe veio. António bateu à porta uma noite, com uma proposta. O Sr. Vasco precisa de um sócio discreto para a vinícola. Você cuida das máquinas, ele cuida do resto. Mas silêncio absoluto. Miguel recusou, o orgulho ferido misturando-se ao medo. Eu não sou peça em jogo de ninguém. Mas naquela mesma noite, enquanto dormia, um barulho acordou, vidros quebrados na oficina. Correndo para fora, encontrou as ferramentas espalhadas, pichações nas paredes, viado traidor. O pavor se transformou em raiva, ele ligou para Vasco, a voz tremendo. Isso é obra sua. A negação veio rápida, mas carregada de culpa. Não, mas eu atraio isso. Minha família. Eles sabem de nós. O confronto explodiu no dia seguinte, em um armazém abandonado no cais do Tejo. Vasco esperava, cercado por caixotes de vinho contrabandeado, a verdade nua. A vinícola era fachada para negócios ilícitos, evasão fiscal e pior, ligações com redes que exploravam imigrantes. Eu herdei isso, Miguel. Não pedi. Mas para proteger o que amo. Seus olhos suplicavam, e Miguel viu o homem por trás da máscara, vulnerável, preso em teias familiares que ecoavam as dele próprio. Eu amo você, confessou Vasco, as palavras caindo como chuva de verão. Desde o primeiro concerto. Miguel recuou, o coração partido. Amor não constrói em mentiras. E Tomás? Ele não merece isso. Eles brigaram, vozes e quando nas paredes úmidas, acusações voando como facas, preconceito internalizado, medo de ser visto, o peso de ser gay em uma nação que celebrava o casamento igual mas ainda nutria ódios velados. Vasco revelou mais, sua própria vinda out, rejeitada pelo pai conservador, forçada a um casamento arranjado que ele sabotara. Eu consertei o caminhão para fugir de uma reunião com noivos potenciais. Você me salvou de mim mesmo. A revelação quebrou algo em Miguel, empatia, talvez amor mais profundo. Mas o clímax veio quando António irrompeu, com homens armados, ordenando Vasco a escolher, a família ou o brinquedo. A luta foi caótica, socos trocados, garrafas quebradas, o cheiro de vinho derramado misturando-se a sangue. Miguel, no meio do tumulto, protegeu Vasco, levando um golpe na costela que o deixou ofegante. Corra, gritou, mas Vasco se recusou, virando-se contra os próprios. Ele é minha família agora. A polícia chegou, alertada por um vizinho anónimo, talvez Dona Rosa, com seu coração mole sob a casca dura. Sirenes cortaram a noite, luzes azuis dançando no Tejo. Vasco foi algemado primeiro, os negócios expostos em uma enxurrada de confissões. Miguel, ferido mas firme, carregou Tomás para longe dali, o menino acordado e chorando no colo. Dias se passaram em interrogatórios, manchetes nos jornais, herdeiro do Douro em escândalo, amante mecânico revela a rede criminosa. O julgamento foi um circo midiático, com repórteres acampados na porta da casa de Miguel, gritando perguntas sobre o romance gay que derrubou o império. Preconceitos afloraram, colunistas chamando de sedutor interesseiro, ativistas LGBTQ mais o elevando a mártir. Tomás sofreu bullying na escola, mas Miguel o defendeu com ferocidade, marchando até a direção com punhos cerrados. Meu filho é mais que isso. Nós somos mais. Vasco, da prisão, escreveu cartas, páginas de arrependimento, amor cru. Você consertou mais que um caminhão. Consertou meu coração quebrado. Miguel visitava, através de grades frias, e ali, em sussurros, eles planejavam um futuro, terapia para traumas, apoio de ONGs que era em Lisboa, uma vida simples na costa do Algarve. O turning point veio no tribunal final.
O pai de Vasco, um homem envelhecido de bigode grisalho e olhos duros, testemunhou, não contra, mas a favor. Meu filho errou, mas amar não é crime. Eu errei mais, com meu silêncio. Lágrimas escorreram pelo rosto do velho, e quando anos de repressão católica. A sentença foi leve, comunidade de serviço para Vasco, confisco dos bens ilícitos. E na saída do tribunal, sob o sol de primavera que banhava a Praça do Comércio, Miguel e Vasco se abraçaram, público, desafiador, com Tomás correndo para eles, rindo. Meses depois, em uma casa alugada em Cascais, com vista para o Atlântico, eles construíam devagar. Miguel reabriu a oficina, agora com um sócio improvável, o pai de Vasco, redimido, aprendendo a consertar motores como metáfora para corações. Tomás florescia, com dois pais que o ensinavam sobre amor além de rótulos. As noites eram de conversas à beira-mar, mãos entrelaçadas, superando mal-entendidos com honestidade brutal. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava uma última surpresa. Uma carta chegou de António, agora reformado, revelando que os SUVS não eram ameaça, mas proteção, contra rivais da família que caçavam Vasco. Vocês me salvaram também, escreveu. E assim, em uma Portugal que mudava devagar, Miguel e Vasco dançavam na varanda, sob estrelas testemunhas, provando que o amor, mesmo concertado de estradas chuvosas, podia cercar o mundo com luz, não sombras. A brisa do Atlântico carregava o sal e as promessas não ditas enquanto Miguel observava Tomás construir castelos de areia na praia de Cascais. Era verão agora, meses após o caos do julgamento, e a vida ganhava contornos suaves, como as ondas que lambiam a costa. Vasco, ao seu lado, com uma camisa branca desabotoada revelando a tatuagem discreta de uma âncora no peito, símbolo de João, que ele adotara em homenagem, entrelaçava os dedos nos de Miguel. Acha que ele se lembra dos SUVS? Perguntou Vasco, a voz baixa, ainda marcada pela rouquidão de noites insones na prisão. Miguel balançou a cabeça, sorrindo para o filho que ria com conchas na mão. Crianças esquecem o escuro rápido. É o que nos salva. Mas o escuro não esquecia tão fácil. Naquela tarde, enquanto voltavam para a casa alugada, uma vila branca com azulejos azuis e um jardim de buganvílias, um carro familiar surgiu na estrada sinuosa, um SUV preto, mas solitário, sem a ameaça de outrora. O motorista saiu, e Miguel reconheceu o rosto enrugado, o pai de Vasco, Domingos Ribeiro, com um chapéu de palha na mão e olhos que agora carregavam remorso em vez de julgamento. Posso falar com vocês? Pediu, a voz trêmula, como se as palavras fossem pedras em sua garganta. Eles se sentaram na varanda, com chá de hortelã e o som distante das gaivotas. Domingos, outrora o patriarca rígido da vinícola que ditava casamentos e heranças como se fosse um rei medieval, confessou camadas de dor. Eu cresci no Douro pós-guerra, onde ser homem significava terra e filhos legítimos. Quando Vasco me disse, aos 18. Eu o mandei para Lisboa, como se a cidade pudesse curá-lo. Lágrimas escorreram pelo rosto marcado pelo sol, e Miguel sentiu uma pontada inesperada de compaixão. Ele próprio havia lutado contra olhares da família conservadora de João, em uma pequena vila no Minho. Preconceito não é só ódio, disse Miguel suavemente. É medo disfarçado. Vasco, rígido ao lado, relaxou aos poucos, a mão apertando a de Miguel como âncora. A conversa fluiu para o passado, as noites em que Domingos ignorava as cartas de Vasco da prisão, os sussurros na sociedade portuense sobre o escândalo gay que arruinou os ribeiros. Mas agora, com os negócios limpos, a vinícola transformada em cooperativa ética, apoiando vinicultores LGBTQ mais deslocados, Domingos oferecia redenção. Quero ajudar na oficina. Aprender a consertar o que quebrei. Era um pedido humilde, e Vasco, após um longo silêncio, assentiu. Comece com o motor do seu velho Mercedes. Ele tosse como um fumante. Os dias que se seguiram foram de curas sutis. Domingos chegava de manhã, com ferramentas emprestadas e histórias do Douro, vinhedos em terraços impossíveis, amores proibidos entre vindimadores que ele agora via com olhos novos. Miguel o ensinava paciência, como ajustar uma válvula sem forçar, e paralelamente, conversas profundas floresciam à noite, com Tomás dormindo no quarto ao lado. Você me ensinou a ver meu pai como homem, não monstro, murmurou Vasco uma noite, traçando os lábios de Miguel com o polegar. E você me mostrou que amor não é concerto rápido, mas trabalho diário. Mas as sombras persistiam. Rumores de rivais antigos, famílias rivais no submundo do vinho contrabandeado, chegavam via António, agora aliado relutante, trabalhando como informante para a polícia. Eles querem vingança pelo delator, avisou em uma ligação criptografada. Miguel sentia o peso, especialmente quando levava Tomás a festas de família em Lisboa, onde tias distantes ainda cochichavam, pobrezinho, com dois pais doentes. Uma tarde, em um piquenique no Parque Eduardo VII, Tomás correu para ele, olhos vermelhos. A mana da escola disse que papai Vasco é ladrão. É verdade.
O coração de Miguel se partiu, ele ajoelhou-se, limpando as lágrimas com o pulgar. Não, amor. Todos erramos, mas aprendemos. Como quando você quebra um brinquedo e conserta com amor. A crise explodiu 2 semanas depois. Vasco recebeu uma ameaça anônima, fotos de Tomás na escola, com uma mensagem: volta ao jogo, ou o menino paga. O pânico os consumiu. Vasco queria fugir para o Brasil, longe de Portugal e suas teias, mas Miguel recusou. Não corremos. Enfrentamos. Pela família que somos. Eles envolveram a comunidade, a Associação LGBTQ+, de Cascais, com sua rede de advogados pro bono, e até Dona Rosa, que viajou de Lisboa com bolos de nata e uma espingarda de caça velha para assustar os covardes. O confronto culminou em uma noite de tormenta, quando 2 homens mascarados invadiram a vila. O trovão mascarava os passos, mas Miguel, acordado por instinto paternal, pegou uma chave de fenda da mesa de cabeceira. Vasco lutou ao seu lado, o corpo treinado em anos de vinhedos duros virando arma. Gritos ecoaram, Tomás escondido no armário com Domingos, que murmurava orações católicas misturadas a xingamentos alentejanos. Um dos invasores caiu, algemado com cabos de extensão, o outro fugiu para a chuva, deixando para trás um colar com o emblema de uma vinícola rival. A polícia chegou rápido, graças a um alarme silencioso que António instalara. No interrogatório, o capturado confessou, ordens de um primo distante de Domingos, rancoroso pelo confisco de terras. O escândalo reabriu feridas, mas também curou. Domingos confrontou o parente em uma reunião familiar no Douro, não com fúria, mas com verdade. Meu filho ama um homem bom. E eu amo meu filho. Acabou o silêncio. O primo, quebrado, entregou-se, e a família se fragmentou, mas nas cinzas, alianças novas nasceram. Com a paz restaurada, Miguel e Vasco celebraram o aniversário de Tomás em uma praia privada, com Domingos assando sardinhas na brasa e contando histórias de vindimas onde amores florescem como uvas. O menino, com um colar de conchas feito por Vasco, declarou: vocês são meus heróis. Como no fado, mas feliz. Naquela noite, sob fogueira crepitante, Miguel e Vasco dançaram devagar, corpos colados, sussurrando promessas. Consertamos isso juntos, disse Miguel. E o que quebrar, quebramos o ciclo. O outono retornou a Cascais com ventos que sussurravam segredos pelo jardim de buganvílias, e com ele, as primeiras rachaduras na armadura que Miguel e Vasco haviam forjado. Tomás entrara no 2º ano da escola primária, uma instituição progressista com bandeiras arco-íris nas janelas, mas as crianças carregavam ecos dos pais, frases ouvidas em jantares, olhares enviesados em supermercados. Uma manhã, enquanto Miguel preparava o almoço, sanduíche de chouriço e queijo da Serra da Estrela, Tomás jogou a mochila no chão, o rosto contorcido em raiva infantil. O pai do Zé disse que vocês são anormais. Que eu sou adotado porque ninguém normal me quer. As palavras acertaram como um soco no estômago. Miguel congelou, a faca pairando sobre o pão, memórias de João inundando, as noites em que ele chorava por não poderem casar legalmente anos antes da lei mudar em 2010. Vasco, chegando da oficina com graxa nas mãos, agora parceiro oficial, consertando tratores para vinhedos locais, ouviu e seu rosto endureceu. Quem é o pai do Zé? Eu falo com ele. Mas Miguel o deteve, o instinto de mediador prevalecendo. Não com raiva. Com verdade. Vamos à escola juntos. A reunião com a diretora foi tensa, o ar do escritório cheirando a café requentado e giz. A mulher, uma senhora de meia-idade com óculos redondos e um broche de solidariedade que ouviu com empatia, mas as palavras dela ecoaram o inevitável. Preconceito é como erva daninha, arranca uma, cresce em 10. Eles saíram dali com promessas do workshop sobre diversidade, mas o dano estava feito. Tomás se fechou, recusando-se a falar de família nos desenhos, e Miguel notou Vasco se distanciando, noites em claro, garrafas de vinho do Douro pela metade ao amanhecer. A tensão escalou quando Domingos anunciou uma visita surpresa, não sozinho, mas com a irmã de Vasco, Isabel, uma mulher de 40 anos, advogada em Porto, que nunca perdoara o irmão por envergonhar a família. Ela chegou com malas de grife e um ar de superioridade, os cabelos louros presos em um coque impecável. Eu vim por Tomás, disse ao sentar-se na sala de estar, ignorando o buquê de flores silvestres que Miguel colocara na mesa. Crianças precisam de estabilidade. Não de experimentos. A palavra, experimentos, pairou como veneno, e Vasco explodiu. Ele é meu filho tanto quanto de Miguel. Você, com seu casamento infeliz e divórcio caro, ousa julgar. A briga se desenrolou em português fervoroso, com Isabel acusando Vasco de egoísmo, você destruiu o legado por um capricho. E Domingos no meio, tentando mediar com mãos trêmulas. Miguel, segurando Tomás no colo no corredor, sentiu o peso da intrusão, mais uma camada de julgamento familiar,
e quando as rejeições que João enfrentara de seus primos no funeral. Chega, interveio finalmente, voz firme como aço. Esta é nossa casa. Nossas regras. Isabel, se veio por amor ao sobrinho, prove. Caso contrário, a porta. Ela ficou por uma semana, um período de guerra fria, jantares silenciosos onde talheres tilintavam como espadas, passeios na praia onde Tomás corria à frente, fugindo da tensão. Mas devagar, Isabel amoleceu, ajudando na cozinha, cortando cebolas para sopa de couve enquanto Miguel contava histórias de João, de como o amor deles inspirara leis que mudaram Portugal. Eu era cega, admitiu ela uma noite, lágrimas misturando-se ao caldo. Meu ex-marido me batia, e eu ficava por estabilidade. Você tem coragem que eu invejo. O abraço que se seguiu foi hesitante, mas real, uma ponte sobre o abismo de mal-entendidos. Enquanto isso, a oficina prosperava, com clientes de toda a costa, surfistas de Ericeira com vans enguiçadas, enólogos do Douro mandando tratores para concerto. Mas o sucesso atraía inveja. Um concorrente local, um mecânico hétero de bigode espesso chamado Carlos, começou a espalhar boatos: eles contratam só viados, evitem. Clientes fiéis ignoraram, mas novos hesitavam, e Miguel sentiu o aperto financeiro novamente. Vasco, sensível à rejeição, sugeriu vender parte da terra da família para investir, mas Miguel recusou. Não é migalhas de culpa. Nós construímos isso limpo. O ponto de virada veio em um festival que era em Lisboa, o Arraial Pride, com ruas coloridas de bandeiras e música eletrónica misturada a fado moderno. Eles levaram Tomás, vestido com uma camiseta arco-íris que ele mesmo escolhera, e pela primeira vez, o menino dançou sem pudor, rodeado de famílias como a deles. Mas no meio da multidão, um confronto, Carlos, bêbado, tropeçando em Vasco com um copo na mão. Seu puto rico, roubando empregos. O soco veio rápido, mas Miguel interveio, derrubando o homem com um gancho preciso, anos de boxe amador na juventude de Alfama. A briga atraiu olhares, mas em vez de hostilidade, aplausos ecoaram: família. Família. A polícia dispersou confusão, mas o incidente viralizou nas redes, vídeos de Miguel protegendo Vasco, Tomás aplaudindo ao fundo. Ativistas compartilharam, e de repente, a oficina ganhou um influxo, pedidos de solidariedade, doações de ferramentas, até uma parceria com uma ONG para concertos gratuitos para jovens LGBTQ+ fugidos de casa. Isabel, tocada, usou sua rede legal para processar Carlos por difamação, virando o jogo. Naquela noite, de volta a Cascais, com o mar rugindo como testemunha, Vasco e Miguel caminharam pela praia, pés na areia fria. Você me salva todo dia, sussurrou Vasco, puxando-o para um beijo sob a lua. Não do mundo, mas de mim. Miguel sorriu, o coração cheio. E você me lembra que amor é luta, mas vale cada cicatriz. O inverno de 2026 chegou a Portugal com uma suavidade enganadora, nevascas raras no sul derretendo rápido sob o sol tímido, mas trazendo consigo um frio que se infiltrava nas almas. Miguel acordava com dores nas juntas, resquício da briga no festival, e Vasco, apesar da vitalidade renovada, carregava olheiras de pesadelos recorrentes sobre a prisão. Tomás, agora com 8 anos, começava a questionar mais: porque as pessoas nos odeiam, papai? Não somos como elas. As perguntas cortavam fundo, e Miguel respondia com histórias, de heróis que era na história portuguesa, como o poeta António Boto, silenciado pela ditadura mas imortal nas páginas. A calmaria foi rompida por uma carta oficial, um convite para um simpósio em Porto sobre famílias não tradicionais na sociedade contemporânea, patrocinado pela Universidade do Porto. Vasco riu ao ler. Eles querem nossa história como caso de estudo. Ironicamente romântico. Miguel hesitou, expor-se novamente parecia arriscado, mas viu a oportunidade para Tomás. Vamos. Mostra ao mundo que somos normais, melhor que normal. Eles viajaram de trem, o Douro desfilando em vinhedos adormecidos, e no hotel à beira do rio, uma suíte com vista para as pontes iluminadas, a intimidade reacendeu. Mãos explorando cicatrizes, sussurros de gratidão, eles redescobriram o ritmo um do outro, devagar, como um motor antigo ganhando vida. O simpósio foi um turbilhão, painéis com académicos debatendo estatísticas de adoção quer, depoimentos de casais que lutaram contra a custódia negada. Miguel subiu ao púlpito, voz firme apesar do nervosismo, contando de João, do concerto fatídico, da família improvisada. Amor não é consertado em uma noite. É diário, com ferramentas de paciência e coragem. Aplausos ecoaram, mas nos bastidores, um homem se aproximou, um jornalista de um tabloide conservador, olhos estreitos como fendas. Bonita história. Mas e os detalhes sujos? O contrabando, as ameaças. O veneno era sutil, mas Miguel sentiu o ar gelar. De volta ao trem, o artigo saiu, o mecânico gay e o herdeiro criminoso,
romance ou conspiração. Fotos granuladas de SUVs, entrevistas anônimas com vizinhos preocupados. O backlash foi imediato, e-mails de ódio na oficina, Tomás isolado na escola de Porto durante a visita. Vasco explodiu em uma ligação para Isabel, proteja-nos legalmente. Ela agiu rápido, processando por calúnia, mas o dano emocional ferveu. Naquela noite, em Cascais, Vasco confrontou Miguel na cozinha, voz quebrada. Eu trago só dor. Talvez devêssemos pausar. As palavras foram um abismo, e Miguel, ferido, rebateu, pausar. Como se amor fosse interruptor. Você foge agora, como fugiu da família. A briga durou dias, silêncios pesados como chumbo, Tomás no meio, desenhando famílias fragmentadas com lápis de cor. Domingos, sentindo a tempestade, viajou do Douro com uma caixa de vinhos velhos e sabedoria forjada no fogo. Eu fui o covarde. Não repitam meus erros. Ele os reuniu na varanda, sob chuva fina, forçando verdades. Vasco admitiu o medo de perder tudo novamente. Miguel confessou o cansaço de ser o forte sempre. Somos humanos, disse Miguel, lágrimas misturando-se à garoa. Quebramos. Mas consertamos juntos. A reconciliação veio em um retiro improvável. Uma semana em um mosteiro beneditino no Alentejo, recomendado por um terapeuta que era de Lisboa. Não por fé religiosa, mas pela quietude, celas simples, caminhadas por oliveiras antigas, meditações guiadas sobre perdão. Lá, sem distrações, eles desenterraram raízes. Vasco falou de abusos emocionais do pai na infância, Miguel de noites solitárias após João, questionando se merecia amor. Tomás, incluído nas atividades infantis, voltou com um diário de gratidão, obrigado por papais que brigam mas se amam. De volta, fortalecidos, eles enfrentaram o escândalo de frente. Uma live no Instagram da oficina, com Vasco e Miguel lado a lado, contando a verdade sem filtros. Sim, erramos. Mas crescemos. E nosso amor é a melhor história. Visualizações explodiram, mensagens de apoio inundando, de jovens em vilas remotas, agradecendo por visibilidade. Até o jornalista, pressionado por fatos, publicou uma retratação, admitindo manipulação editorial. Mas o verdadeiro clímax pessoal veio em uma viagem ao túmulo de João, no cemitério de Alfama. Sob ciprestes chorosos, Vasco ajoelhou-se, colocando flores. Obrigado por criar um homem que me ama. Miguel, com Tomás ao lado, sentiu o fechamento, o passado não rival, mas alicerce. Ele aprovaria você, sussurrou. Naquele momento, com o sino da igreja tocando, o ciclo se quebrou, amor não como substituição, mas expansão. A primavera de 2027 desabrochou em Cascais com uma explosão de cores, jacarandás roxos forrando as ruas, o ar perfumado por flores de laranjeira, mas para Miguel, era uma estação de transições amargas doce. A oficina expandira, agora com um anexo para aulas de mecânica para jovens marginalizados, financiado por uma bolsa da União Europeia para a Inclusão LGBTQ+. Tomás florescia na escola, capitão de um time de futebol misto, mas as perguntas evoluíam. Papai, quando vamos ter um bebê? Como as outras famílias. A inocência cortava, lembrando limites legais e emocionais. Vasco, imerso na vinícola reformada, viajava mais, feiras em Bordeaux, parcerias com produtores orgânicos na Toscana, e as ausências criavam vazios. Uma noite, após uma ligação tardia de França, Miguel encontrou uma mensagem esquecida no celular de Vasco: volte logo, amor. Sem ele. De uma conta anônima, mas o ciúme rompeu como fogo. Quem é? Exigiu, voz trêmula na cozinha iluminada por lâmpada fraca. Vasco, exausto, negou, um colega de negócios. Nada mais. Mas a semente da dúvida plantada cresceu, alimentada por noites solitárias onde Miguel revivia fantasmas de infidelidade sussurrada sobre João. A desconfiança culminou em uma festa de família no Douro, a colheita anual, com barris rolando e canções de vindimadores. Domingos, agora avô orgulhoso, ergueu um brinde a famílias que desafiam o vinho do tempo. Mas Isabel, recém-saída de um namoro com uma mulher, meu segredo, finalmente, puxou Miguel de lado. Vasco anda distante. Cuidado, ele herda o pânico dos ribeiros de se prender. As palavras ecoaram dúvidas, e naquela noite, em um quarto de hóspedes com vista para o rio, Miguel confrontou. Você me ama, ou é pena pelo pobre viúvo? Vasco, ferido, rebateu, pena. Eu construí isso por nós. Você duvida porque ainda chora por João nos aniversários. A discussão explodiu em sussurros furiosos, portas batendo, Tomás acordado e chorando no corredor. Domingos interveio, separando-os com mãos firmes. Amor não é posse. É confiança conquistada. Exilados para cantos opostos da casa, Miguel passeou pelos vinhedos à lua,
uvas maduras estourando sob os pés, sentindo o peso de padrões quebrados. Ele ligou para um velho amigo de Alfama, um terapeuta aposentado. Estamos repetindo erros. Como paramos? O conselho veio simples: vão para o início. Refaçam o concerto. Inspirados, eles fugiram para Lisboa, não a cidade caótica, mas um fim de semana em um chalé nos arredores de Sintra, onde tudo começara. A estrada sinuosa, nevoeiro matinal, evocava a noite do beijo na curva. Lá, sem Tomás ou família, eles despiram não corpos, mas almas, cartas escritas à mão, lidas à luz de velas. Vasco confessou flertes passados na juventude, medo de compromisso enraizado em rejeição paterna. Miguel admitiu ciúme como escudo para a vulnerabilidade, medo de perder outro amor para um mundo cruel. Eu te escolho todo dia, jurou Vasco, selando com um beijo que era promessa, não paixão fugaz. De volta, a cura se espalhou. Eles adotaram um cachorro resgatado, um labrador dourado chamado Fado, para ensinar Tomás responsabilidade compartilhada. E quando o menino perguntou novamente sobre irmãos, eles exploraram opções: barrigas de aluguel éticas, a adoção de uma menina órfã de Cabo Verde, cujas histórias de migração ecoavam às de imigrantes que a vinícola agora empregava. O processo foi árduo, burocracia portuguesa, avaliações psicológicas que desenterravam traumas, mas uniu-os mais. O conflito externo irrompeu com uma tempestade literal, enchentes no Douro, destruindo partes da vinícola. Rivais oportunistas, resquícios do antigo submundo, espalharam que o Gay Ribeiro amaldiçoou a terra. Vasco, devastado, quis revidar com processos, mas Miguel o conteve. Lute com ação, não raiva. Juntos, organizaram uma campanha, voluntários que de Lisboa limpando vinhedos, mutirões com músicas de resistência. A mídia virou, amor contra as águas, família Ribeiro reconstrói. No ápice, durante a reconstrução, um turning point, o rival principal, um enólogo idoso chamado Manuel, apareceu com paz na mão. Eu odiei porque invejei sua coragem. Minha própria juventude, reprimida. O aperto de mãos selou paz, e naquela noite, sob estrelas úmidas, Vasco e Miguel brindaram com o primeiro vinho da safra salva. Às enchentes que limpam, disse Miguel. Tomás, com a nova irmãzinha, Sofia, de 4 anos, adotada após meses de batalhas legais, riu ao redor da mesa. Somos uma enchente de amor. O verão de 2028 banhou Portugal em um calor opressivo, mas para a família Santos Ribeiro, era uma estação de florescimento pleno. Sofia, a menininha de olhos grandes e tranças cacheadas, corria pela praia de Cascais com Tomás, os dois construindo fortalezas de areia que desafiavam as marés. Miguel, agora com 41 anos, linhas de riso mais profundas ao redor dos olhos, observava da varanda com um café na mão, o coração inchado de uma plenitude que outrora parecera impossível. Vasco, bronzeado pelo sol do Douro, juntava-se a ele, braço ao redor da cintura. Olhe para eles. Nosso caos consertado. A oficina em Cascais tornara-se um farol, aulas gratuitas para imigrantes, parcerias com escolas para estágios care-friendly, até um podcast, Concertos do Coração, onde Miguel e Vasco compartilhavam histórias de superação, convidando ouvintes a enviarem dilemas emocionais. O episódio sobre vencer o ciúme familiar viralizou, tocando vidas de casais em Faro Braga. Domingos, agora um avô tagarela, hospedava retiros na vinícola, misturando vinhos com terapias de grupo para pais conservadores aprendendo aceitação. Mas o destino, sempre o brincalhão do fado, reservava um último teste, não de fora, mas de dentro. Miguel começou a tossir, um pigarro persistente que ele atribuiu ao pó da oficina. Exames em Lisboa revelaram o impensável, um tumor no pulmão, benigno mas exigindo cirurgia. Não é câncer, disse o médico, mas as palavras cirurgia e recuperação longa ecoaram como sentenças. Vasco desabou no consultório, mãos tremendo. Não de novo. Não você. Memórias de João, da perda repentina, o sufocavam. A notícia se espalhou como wildfire. Tomás chorou por noites, desenhando papai forte, com super-heróis. Sofia, pequena demais para entender, colava beijos em papel. A família se mobilizou. Isabel voou de Porto com pilhas de livros de autoajuda. Domingos trouxe cestos de uvas frescas para fortalecer o sangue. Mas o verdadeiro conflito veio da dúvida interna de Miguel: e se eu não for o forte agora? E se o amor deles precisar de mim inteiro? Ele se isolou na oficina à noite, consertando um motor antigo de moto, a mesma de João, lágrimas pingando na graxa. Vasco o encontrou lá, sob a luz fluorescente, e o abraço foi feroz. Você não é máquina, amor. Nós te consertamos. A conversa que se seguiu foi o ápice de sua jornada, admissões de medo mútuo, promessas de apoio incondicional. Eu te amei quebrado, desde o primeiro dia, disse Vasco. E te amo mais inteiro. Eles planejaram juntos,
cirurgia em um hospital de excelência em Coimbra, com apoio psicológico para as crianças, uma rede de amigos que organizou vaquinhas e visitas. A operação foi um sucesso, mas a recuperação, um vale de sombras, semanas de dor, noites de insônia onde Miguel questionava o porquê agora. Visitas de Tomás com desenhos, Sofia cantando canções inventadas, Vasco lendo fado suave à beira da cama, tudo tecia resiliência. E em um turning point surpreendente, o jornalista do passado reapareceu, não como inimigo, mas aliado, sua história me mudou. Deixe-me documentar a recuperação, para inspirar. O documentário Corações em Reparo estreou no Festival de Cinema Quer de Lisboa, ganhando prémios e mudando narrativas, de escândalo para triunfo. Meses depois, de volta à praia, com cicatrizes frescas sob a camisa, Miguel ergueu um brinde com sumo de laranja, nada de álcool, por ordem médica. Ao que nos cerca, não com SUVS, mas com amor. Tomás e Sofia aplaudiram, Domingos riu com olhos úmidos, Isabel tirou fotos. Vasco, beijando-o devagar, sussurrou, o melhor concerto foi você. Anos se passaram em uma tapeçaria de momentos, formaturas de Tomás em engenharia mecânica, inspirado pelo pai, Sofia dançando fado em palcos de Lisboa, voz como mel, a vinícola expandindo para vinhos rotulados, amor sem fronteiras. Miguel e Vasco, grisalhos mas de mãos dadas, caminhavam pelas ruas de Alfama, onde tudo começara, sussurrando planos para uma viagem ao Brasil, raízes de Vasco chamando. O preconceito persistia em cantos escuros de Portugal, mas eles o enfrentavam com visibilidade, provando que amor, como um bom vinho, melhora com tempo e cuidados. E assim, cercados por uma família tecida de concertos e perdões, eles viveram, não sem tempestades, mas navegando-a juntos, sob o sol eterno do Tejo.